Olá aí a todos e a todas, sejam bem-vindos, aqui quem fala é o professor Gustavo, e vamos para mais uma aula, hoje uma aula sobre equilíbrio dos corpos. O que acontece, gente? É, Aqui a gente vai começar a estudar, a gente vai estudar, na verdade, nessa aula, uma parte na física que se chama de estática, que é justamente a parte da física que vai utilizar, vai estudar as condições de equilíbrio de um ponto material ou de um corpo extenso, tá? Até agora a gente só tem tratado de pontos materiais, nós vamos entender um pouco o que são os corpos extensos, né? Esses corpos que possuem um certo tamanho que eu tenho, não posso mais desprezar o tamanho deles. E aí eu tenho dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o corpo possui velocidade zero, e o equilíbrio dinâmico ou cinético, que é quando o corpo está se movendo. É possível que ele esteja em equilíbrio também. Tá? E aí ele vai estar num movimento bem específico, que é o movimento retilíneo uniforme. Então vamos ver como é que ocorre o equilíbrio num ponto material. Do ponto material é bem simples, é bem fácil, tá? O ponto material ele sempre vai estar em equilíbrio quando todas as forças que atuam sobre ele se somarem e derem zero, tá? Esse símbolo aqui é o sigma maiúsculo, tá? Uma letra grega chamada sigma, e ele significa na matemática somatória. Então, se eu somar todas as forças que estão atuando sobre um corpo e o resultado dessa soma for zero, então isso quer dizer que esse ponto material ele está em equilíbrio. E aí tanto faz se o equilíbrio é estático ou é dinâmico. O que vai caracterizar o tipo de equilíbrio é a velocidade do corpo, né? Se a velocidade é zero, o equilíbrio é estático. Se a velocidade é diferente de zero, o equilíbrio é dinâmico. Beleza? Vamos ver aí como é que ocorre o equilíbrio do corpo extenso. Então, primeiro de tudo, o que é um corpo extenso, né? Até agora a gente tem tratado os objetos como pontos de matérias, né? Como pontinhos bem pequenininhos, onde a sua massa se concentrava apenas em um ponto e a gente não considerava o volume do corpo, né? Agora aqui a gente vai começar a considerar. E aí vai ter alguns efeitos, por exemplo, um corpo extenso, quando eu aplico uma força sobre ele, além dele se mover para frente, para trás, para cima e para baixo, ele também pode girar, né? Quando você empurra um objeto na sua casa, ele não dá uma cambalhota no chão, algo do tipo, sai rolando, né? Então, isso é porque ele tem também um movimento de rotação embutido nele, tá? E aí, todos os corpos extensos, eles vão ter um centro de massa e um centro de gravidade. O centro de massa é um ponto dentro desse corpo que eu posso considerar como se toda a massa fosse concentrada nesse ponto, tá? Já o centro de gravidade é um ponto onde a força-peso é aplicada nesse corpo. Tá? Tem que tomar cuidado porque nem sempre esses dois pontos vão ser o mesmo. Por exemplo, nos pontos simétricos, né, como esse bloco aqui de concreto, aí eles vão coincidir, né? Eu vou ter o centro de massa no mesmo ponto que o centro de gravidade. Só que, por exemplo, nesse brinquedinho aqui, né, desse passarinho, não vai ser a mesma coisa, né? Aqui onde o passarinho se equilibra, eu vou ter o centro de gravidade dele, só que o seu centro de massa não é nesse ponto, tá? Ele, na verdade, no caso desse passarinho, por causa da distribuição de massa dele, esse ponto vai ser fora do corpo, né? Não necessariamente o centro de massa tem que ser dentro do corpo, tá? Ele pode ser fora também. E a mesma coisa vale para o centro de gravidade, tá? Então, eu falei para vocês que aqui, quando eu tenho um corpo extenso, o corpo ele pode rotacionar também, né? Ele pode rolar, né? E aí com isso vai surgir uma outra grandeza da física aqui, que é o momento de uma força ou o torque de uma força, tá? Pode ter esses dois nomes aí. E como é que eu faço para calcular esse momento, né? Quando eu aplico, por exemplo, aqui na chave de roda uma força que está a uma certa distância de um ponto de aplicação, de um ponto de apoio, eu vou gerar um torque, né? Eu vou botar uma força e eu vou conseguir girar esse parafuso aqui. Eu vou conseguir girar esse parafuso por causa do torque. O que que acontece? Se você for começar a aplicar uma força perto aqui do ponto de apoio, você vai ver que você vai ter que aplicar uma força maior para poder girar o parafuso. E aí, conforme você vai se afastando, essa força que você tem que fazer vai ficar menor. Então, a força e a distância, elas influenciam aqui no valor do torque, ó. De tal maneira que o torque pode ser definido de acordo com esta equação aqui, ó, que o torque, o momento de uma força, é igual a mais ou menos a força vezes a distância. E é a distância entre a força e o ponto de apoio, como está aqui na imagem. Tá?
Então, vamos lá. O momento ele vai ser medido em newtons vezes metro, tá? No Sistema Internacional de Unidades de Medida. O momento pode ser positivo ou negativo. Isso vai depender do sentido no qual a força é aplicada. O momento ele vai ser positivo se a força fizer o objeto girar, né, no sentido anti-horário. Né? Então, no caso da imagem aqui, o torque que está sendo criado, que está sendo gerado, é um torque positivo, porque a força está sendo aplicada para fazer o objeto girar num sentido anti-horário. O contrário, quando o movimento, né, quando o giro for no sentido horário, isso aí eu vou usar o sinal de negativo nesse caso. Tá? E aí vamos para as condições de equilíbrio de um corpo extenso. Eu vou ter a mesma condição de equilíbrio do ponto material, né, que a gente vai chamar aqui de equilíbrio de translação, ou seja, a somatória das forças resultantes tem que ser zero, né, as forças vão se somar e igualar a zero. E também eu vou ter um equilíbrio de rotação, que significa que o somatório dos torques deve ser zero, tá? Então eu vou olhar todos os torques que atuam sobre um corpo, vou somar eles, se der zero, o corpo vai estar em equilíbrio, né? Se essas duas condições forem satisfeitas, beleza? E aí dentro disso nós temos também alguns sistemas, né? Que são chamados de máquinas simples ou alavancas, que são muito utilizados para exemplificar bem esse negócio aqui de torque, tá? Então eu vou ter três tipos de alavanca: alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Só de falar o nome você tem que saber qual é o tipo de alavanca e qual é o tipo de a configuração das forças que atuam nesse tipo de alavanca. E é bem fácil. Ó, interfixa. Fixo aqui lembra o que para você? Lembra algo que está parado, né? Qual é a coisa que fica parada quando eu tenho torque? É o ponto de apoio, tá? Sempre o torque no ponto de apoio é igual a zero. Então a alavanca ela é interfixa quando o ponto de apoio estiver entre a força que é potente e a força resistente. Então, gente, a força resistente, só para ficar bem claro, é a força que vai resistir ao torque, que vai resistir ao movimento, né? Porque eu tenho uma alavanca sempre quando eu quero movimentar alguma coisa. E a força potente é a força aplicada pela, pela entidade que quer causar o movimento, né? No caso aqui, se eu tenho uma alavanca, uma pessoa que está tentando levantar uma caixa, a força potente vai ser a força aplicada por essa pessoa. Então, interfixa, fixa, lembra o apoio fica entre as duas forças. Alavanca interresistente. Ó, de novo, ó. Entre resistente. Força resistente. Então, nesse tipo de alavanca, a força resistente está entre a força potente e o ponto de apoio. É o tipo de alavanca mais comum de todos, tá? E aí depois eu vou ter a alavanca interpotente, ó. Entre, só que agora é a força potente. A força potente está no meio, está entre a força resistente e o ponto de apoio, tá? Então são esses os três tipos de alavanca. Só de falar alavanca interfixa, você tem que lembrar de um tipo de situação igual a essa, que a mesma coisa vale para os outros, tá? Então aqui a gente tem, para finalizar, alguns exemplos de alavancas, tá? No nosso dia a dia, né? As alavancas interfixas. A tesoura é um exemplo, né? O martelo, quando você vai tirar um prego que está numa tábua, também é um exemplo. Essa máquina aqui também, esse guincho, né? Esse guindaste, na verdade, também é um exemplo de alavanca interfixa. Das alavancas interresistentes, tem um quebra-nozes, né? Um amassador de alho, um amassador de batata, um carrinho de mão, e o nosso pé, ele funciona como se fosse uma alavanca interresistente, tá? E aí nas alavancas interpotentes, eu tenho aí um pegador de macarrão, por exemplo, uma vara de pescar, e eu vou ter também o nosso braço, tá? Esse é um exemplo muito importante, é o braço humano, já caiu no Enem, é um exemplo de alavanca interpotente, onde eu tenho aqui o cotovelo como apoio e o músculo do bíceps servindo de força potente e o peso no nosso braço de força resistente, tá? Repare, então, que é um tipo de alavanca interpotente, tá?
E aí, para finalizar, fico aí com uma frase do ilustríssimo Arquimedes, né, o filósofo e físico grego, que lá em 322 a.C. falou essa frase aí, ó, que você já deve ter ouvido falar ela alguma vez. Ó, e disse: "Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo." Nesse caso, que tipo de alavanca será que ele está falando? Será que é uma alavanca interfixa, interresistente ou interpotente? Fica aí para você tentar responder essa questão aí nos seus estudos, beleza, gente? Até mais e fiquem bem. Tchau, tchau.